Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aqui, mais uma vez, agora desta vez sobre a videoaula 3 de literatura. Então eu vou corrigir a atividade, a última atividade que eu passei para vocês, na aula 2, ainda referente à poética indígena, tá certo? Então prestem atenção. A atividade que eu vou corrigir, eu coloquei no produção acadêmica, certo? Só que eu tirei do caderno de atividades, da apostila, me perdoem, da apostila, páginas 52 e 53, tá bom? Veja então. Olha lá, gênero textual é a poética indígena. Então eu pedi na última aula que vocês fizessem uma reflexão sobre o mundo indígena, sobre a cultura, né, sobre os diversos olhares que esse povo merece, pela sua história, pela sua, digamos assim, por toda a sua história sofrida, pela sua luta, né? Então, uma luta que é muitas vezes banhada de sangue, né? Por isso é tão latente nesses indígenas o que? Falar sobre a sua cultura, sobre o seu apego às suas tradições, às suas raízes, não é verdade? Então, eu acho que esse é um conteúdo que me chamou muita atenção, porque pouco se ouve falar sobre a cultura indígena e a poética indígena. E verdade seja dita, né, turma? Essa população indígena, hoje tão pequena, um dia foram os habitantes, né, primeiros dessa nossa terra-mãe, certo? Então, vejamos. Ficou a correção para vocês. Então, olha lá, apostila de língua portuguesa, segundo bimestre já, tá? Se você não tem apostila, não fique preocupado. A professora Hilde colocou a atividade no produção acadêmica de acordo com a apostila. Então, se você já tem a apostila, você pode ir completando-a, tá? Lembrando que está um pouquinho diferente. Eu também ressaltei por várias vezes que quando na atividade de vocês estiver a colega, faça o trabalho com o colega ou coisa parecida, que isso não impede que vocês realizem a atividade de vocês, né, via online, por rede social, às vezes conversando com um colega. Eu não sei, não que seja obrigatório. Se você não pode fazer com um colega, faça com um familiar seu, debata. É interessante, né? Vamos saber o que esse seu familiar também conhece sobre a cultura indígena. Já pensou que proposta interessante de vocês fazerem, realizarem essa troca de saberes? É muito interessante. Então, vejamos. Então, gente, a atividade, na verdade, é sobre esse texto, tá? Sobre esse poema de Graça Graúna, que é uma indígena. Então, ela diz assim: escrevivência indígena. Ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Então, olhem lá, respostas do exercício propostos, aula 2 de literatura. Então, sobre o poema Escrevivência Indígena, de Graça Graúna, que está na videoaula 2 de literatura, e que eu acabei de ler para vocês, respondam. No poema, a palavra ancestralidade significa o quê? Então, gente, eu coloquei aqui a resposta para vocês, mas isso, né, se vocês procuraram no dicionário, se vocês encontraram, fizeram alguma pesquisa na internet, eu só tenho algumas ressalvas na internet para sites como Wikipédia, tá, turma? Então, verifiquem aí a procedência, né, a idoneidade dos sites que vocês costumam pesquisar, tá bom? Então, assim, a ancestralidade, ela significa uma identidade histórica, cultural e genérica que é herdada pelos ancestrais e que é muito ressaltada no poema de Graça Graúna, tá? Então, isso é muito válido que vocês prestem bastante atenção na hora de fazer essa interpretação, já que a interpretação de poesia, de poema, ela é muito subjetiva, então vale uma leitura muito mais atenta
e também uma leitura em que você se abstraia da sua realidade, que você busque, né, novas como é que eu posso falar? Novas experiências, novas culturas, se abra para o novo. A literatura é isso, tá? É você se abrir, tá? Para aceitar aquilo que outros povos vivem, outras culturas, outras realidades. É muito interessante. E também fantasiar, gente. Literatura, a gente fantasia para quê? Para se colocar, né, no lugar do escritor, saber, imaginar o que levou aquele escritor a escrever aquele texto, tá certo? Vamos para a questão 2. Explique o significado da expressão dou conta no poema. Olha lá a resposta. Essa expressão, na verdade, ela pode ser entendida como tomar consciência, perceber. Ou também dar conta, é como se você desse conta do recado, ou seja, você, né, segura mesmo as pontas, tá? A professora está usando aí uma expressão aí, como é que eu posso chamar, uma expressão idiomática, tá? Que é muito utilizada. Então, sim, você é uma pessoa, digamos, que dá conta do recado. Então, quer dizer que você, né, consegue realizar, sim. Neste caso do poema, é tomar consciência, tá? É se perceber, ok? 3. Leia o poema de Graça Graúna para concluir. Como a arte literária contribui e ainda continua contribuindo para cada um de nós encontrar o seu lugar no mundo. Então, veja, a arte no geral, tá? Ela nos dá essa possibilidade da busca do eu como pessoa, do eu como indivíduo, do eu, né, como parte integrante de um todo. Então, essa ideia, tá, é muito interessante e a leitura nos faz isso. Por isso que na escola ou em diversas partes da sociedade há um incentivo enorme, tá, enorme da leitura. Há um incentivo, porém as pessoas não buscam muito. Ziraldo, em uma entrevista dada alguns anos atrás, Ziraldo é aquele escritor, tá, gente, que fez, que criou o cartunista, cartunista, me perdoe, um cartunista que criou o Menino Maluquinho. Ele disse que livro deveria ser entregue em cesta básica. Por quê? Porque é básico tanto quanto comida, né? Para você ver a importância que se deve dar à leitura, tá? Então, olha lá a resposta. A arte, em geral, e a literária, em particular, possibilita a busca e o encontro de um espaço no mundo. Quem lê e quem escreve literatura reflete sobre si e sobre o mundo. Isso não importa em que povo você, né, em que cultura, em que nacionalidade, de qual nacionalidade você seja. Isso é universal, tá, gente? Já na 4, diz assim, sobre o título do poema, Escrevivência Indígena, qual é o significado do neologismo escrevivência? De que forma esse título se relaciona com o conteúdo do poema de Graça Graúna? Anote suas conclusões. Então aqui eu sugiro, tá? Por exemplo, no caso de escritores indígenas, a literatura dá voz à cultura indígena, seu modo de vida, seu modo de ver e entender o mundo. A palavra escrevivência une a ideia de escrita, né, com a ideia de vivência, de vida. Pela escrita, compartilham-se saberes e experiências, novas ideias, ideias antigas, relatos, enfim. Desde muito tempo, muitos anos, lá na idade ainda da pedra, como o pessoal costuma dizer, desde desses primórdios, que há uma necessidade de falar, depois vem a escrita para, né, formalizar e, de certa forma, registrar tudo que acontece. Então, assim, ao mesmo tempo, a escrita dos povos indígenas retira esses autores do anonimato. Não só os autores, mas também o povo em si, certo? Um povo que já foi tão marginalizado, né? Aliás, ainda é marginalizado, vive à margem da sociedade. A literatura indígena, então, possibilita que os não indígenas conheçam esse povo e os respeitem,
Se isso já tivesse sido feito muito antes, se as pessoas tivessem um mínimo de empatia, né, esse povo não tinha sido dizimado, né, pelos os colonizadores que aqui chegaram. Na questão 5, na fala do líder Kaigang, que está disposto na videoaula 2 de literatura, 2 povos são mencionados de maneira genérica. Quais seriam eles? Os povos dos brancos e o dos indígenas. Eu acho que isso fica muito fácil de perceber no texto. 6. Por essa fala, é possível perceber uma harmonia entre esses povos? Explique sua resposta. Olha, gente, pela fala do líder Kaigang, podemos perceber que não há uma harmonia entre esses povos. E já era de se imaginar, né? A legenda do texto também chama a atenção para a falta de visibilidade e para a violência contra os indígenas. Gente, há histórias, né, aliás, há fatos, né, na história do Brasil que são muito vergonhosos, como foi o caso de um indígena que em Brasília estava deitado em um banco de praça e foi totalmente queimado por jovens, né, que tinham, digamos assim, uma classe social, né, digamos assim, mais abastada do que os indígenas. Olha só pelo prazer de tocar fogo no corpo de uma pessoa, é um ser humano. Aí eu fico me perguntando, que tipo de ser humano são eles, né? 7. Que relação é possível estabelecer entre o poema de Graça Graúna e a ideia de que o índio não é gente? Olha só, no poema fica claro que ao indígena cabe reconhecer muitas vezes por meio da arte seu lugar no mundo. O índio, dessa forma, deixa de ser invisível e passa a ter reconhecimento, a ser considerado como gente. O lugar no mundo de que fala Graça Graúna é o lugar do ser humano, que respeita seus saberes ancestrais, dentre eles o respeito à natureza. Coisa que, né, gente, muitas vezes não tem, não é verdade? Então, gente, eu acho que essa videoaula foi bem interessante, acho que é bem por aí que a gente deve, né, compartilhar saberes e conversar e analisar e debater. Sinto falta de estar pertinho de vocês para que nós possamos debater mesmo e trocar experiências, ideias e conhecimentos, porque não é só vocês que têm a ganhar com a professora Hilde, muito pelo contrário, viu? Eu também aprendo a cada dia com vocês e isso está me fazendo muita falta. Olha, eu quero deixar aqui o meu abraço. Lembrem-se, ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela na produção acadêmica. Não deixem de realizá-la, tá certo? Estudem para os exames da semana que vem. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Ainda falta mais uma aula, que é a de produção de texto, que eu vou colocar logo em seguida. Fica aqui o meu beijo, meu abraço e um bom final de semana. Até mais!